E como início de série, nós vamos trabalhar aqui uma série de princípios muito importantes que nos fortalecem em Deus. E tem muitas coisas que a gente precisa estar alinhado para que a força de Deus continue em nossas vidas, todos os dias. Tem um texto e tem uma história no Antigo Testamento de uma mulher que foi essencial, ela foi importantíssima. E se ela não estivesse conectada com Deus naquele momento, muita coisa poderia ter dado muito errado. Eu não sei se você sabia, mas em alguns momentos da história, a nação de Israel esteve prestes ao extermínio. Essa é a palavra, ao extermínio. Tentaram exterminar Israel muitas vezes, inclusive há muito pouco tempo atrás. Muito pouco tempo atrás, no tamanho da história. Na época da Segunda Guerra Mundial, foi mais uma tentativa do extermínio de Israel. Porém, no Antigo Testamento, aconteceu um cenário delicado e perigoso, onde as coisas tomaram uma forma que, dependendo de como aconteceria, não sobraria um para contar a história. E eu estou falando de um tempo onde Israel ficou dominado pelo Império Persa. E nos tempos do Império Persa, Israel estava com um decreto. Dominados pelos persas, o rei de Israel decretou que o rei persa decretou que a nação de Israel deveria ser exterminada. Deu para eles, não dá mais para eles permanecerem, é tempo de destruir todos eles, mate um por um, homem, mulher, criança, velho, adulto, não importa, todos têm que morrer. Imagina, por uma vez Israel se colocou nessa condição e já tentaram exterminar eles. Exterminar, porque não havia outro judeu fora de Israel naquele tempo. Hoje é um pouquinho mais difícil, porque a nação de Israel está espalhada no mundo inteiro. Você encontra judeus no mundo inteiro, então é mais complicado de exterminar. Mas naquela época, estavam todos sob o domínio dos persas. E um cenário delicadíssimo se construiu. O que os persas, muito menos o rei persa, sabia e tinha dado conta, é que ele tinha se casado com uma judia. Ele não sabia disso. Ele estava com muitas opções de mulheres para casar. E uma delas era Esther. Você conhece a história de Esther? É uma história muito importante. Nos tempos de Esther, onde ela se torna rainha, falar com o rei era assim uma ocasião muito difícil. Não era uma coisa simples. Ninguém entrava na presença do rei sem a autorização do rei, senão morria. Se não tivesse permissão do rei para entrar no recinto, morria. Nos dias de Esther. E aqui está Esther. Depois de se tornar rainha, a história é longa, mas o fato é que ela se torna rainha. E o rei faz um decreto. Chegou o fim da história de Israel no mundo. Não quero mais que eles existam. E aí, queridos, Esther tinha um mentor, um líder, alguém que cuidava dela, seu tio Mordecai. Você lembra de Mordecai? Mordecai, diante do cenário como estava, vendo o perigo iminente na frente dele, vendo a nação de Israel sob risco de extermínio, e vendo Esther como a única que teria algum possível acesso à presença do rei, Mordecai manda o seguinte recado. Abra aí o livro de Esther, no capítulo 4, a partir do versículo 14. Vamos ler o 13 em diante, a partir do 13. Então lhes disse Mordecai que respondessem ou que mandassem um recado a Esther. E o recado era: não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte
se levantará aos judeus socorro e livramento, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe, se não é para conjuntura como esta, é que fostes elevada a rainha. Até aqui por enquanto. Esther está diante, deixa o texto aqui. Está diante de um cenário complicado. Porque somente em entrar na presença do rei, ela estava se arriscando. Mas o conflito era, ou arrisco eu, e corro o risco de morrer, mas morrer já vou morrer mesmo, porque se ele descobrir que eu sou judia, eu morro junto. Ou entro eu sob o risco de morrer, mas se eu entrar e tiver graça do rei, quem sabe ele livra toda a nação de Israel. E Mordecai é muito sábio. Porque Mordecai diz assim, porventura será que não é para exatamente esta hora que Deus permitiu que tu se tornasse rainha? E às vezes, querido, você não sabe ainda qual é o seu propósito. Por que Deus tem te plantado na terra? Por que você está em Florianópolis? Por que você está fazendo a obra de Deus aqui? E talvez você está assim, o que eu tenho para acrescentar? E de repente, uma oportunidade cai em tuas mãos. Uma oportunidade que te faz correr riscos. Uma oportunidade que te leva a ter que se expor. Porque Mordecai falou, se tu ficar calada, agora, tu põe tudo em risco. E não pensa tu que tu vai te escapar só porque tu está na casa do rei. E muitas vezes, amado, o que Deus está esperando de nós é um posicionamento. É só um posicionamento. Muitas vezes a força não está na agressão, na intensidade, está em você se manter firme. Você se ficar posicionado no lugar onde Ele te colocou. A força às vezes está aí. Em você conseguir permanecer na posição que Ele te plantou. Você está na profissão que você está. Lá você está plantado por Deus. Deus te constituiu. O que você faz? E de repente, você está diante de situações, dia a dia, onde você precisa dar respostas. Onde você precisa se posicionar na sua vida. E na sua profissão, você não estava por acaso. Você não é o que é, onde está, por um acidente do universo. Não é nada que foge do controle de Deus. E se Deus te colocou lá, é para que você saiba que você terá a oportunidade de glorificar seu nome. Você terá a oportunidade de testemunhar a respeito da grandeza de Deus. E muitas vezes somente o seu posicionamento é tudo que Deus esperava de ti naquela hora para te usar e trazer sobre aquele lugar o livramento, a salvação ou a glória de Deus caindo sobre aquelas pessoas. Amém. Aqui está Esther, aparentemente amedrontada, aparentemente inofensiva, mas em suas mãos, ou melhor, em seu posicionamento, estaria o resgate e a salvação de toda a nação de Israel. Toda uma nação. E aí você pensa assim, não, ela iria restaurar Israel ou preservar Israel naquele momento. Não. Simplesmente todos os judeus estavam com um decreto de morte. Era extermínio. Agora pensa no mundo espiritual. No mundo espiritual havia um decreto que através da promessa que Deus deu a Abraão, a Isaac, a Jacó, que depois se chama Israel, aos seus filhos, a descendência de Judá, porque a promessa estava sobre a cabeça de Judá, que dele estaria vindo o caminho do Messias. Já pensou? Se dentro dessa linhagem, o inimigo achasse uma forma, e achou uma forma, de exterminar a nação que daria a luz ao Messias. Eles botariam em xeque todo o plano. O plano todo estaria sob perigo. Porque se havia uma linhagem onde o Messias teria que vir, e essa linhagem é exterminada da terra, por onde ele viria? Que a profecia como se cumpriria? Por isso o inimigo ele foi muito ardiloso naquele momento. E estava sob seus poderes a condição de destruir Israel. Ele só não contava que uma mulher, naquele tempo, hoje as mulheres elas são muito fortes, não é? Mas naquele tempo, uma mulher se posicionar diante de todos os homens, e mais, diante do rei, olha, precisava algo realmente extraordinário, precisava quebrar muitos conceitos.
Porque uma mulher era preparada para se submeter completamente às vontades do rei. O rei, ele era dono de tudo, inclusive da mulher. E olha só, ela entra sem pedir autorização na presença do rei, para interceder por uma causa que o rei já deu um decreto. Já tinha um decreto real, a destruição da nação de Israel. Aí, queridos, versículo 15. Vamos lá. O texto continua e fala assim: Esther disse, respondam a Mordecai. Ela manda um recado de volta a Mordecai. Vai, olha a sabedoria, vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. E não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. E eu e as minhas servas também jejuaremos. Meu Deus. Quando você está diante de uma oportunidade, preste bem atenção. Quando você está diante de uma oportunidade, saiba, como nós estamos falando hoje, apenas às vezes o seu posicionamento é o que Deus esperava. Mas para que você se mantenha posicionado, as suas forças sozinhas não dão conta muitas vezes. Você precisa de poder espiritual para manter a sua posição estruturada, inabalável. E aqui, querido, Esther, com muita sabedoria, sabia no que ela estava se metendo. Havia uma guerra espiritual acontecendo. Como eu disse, a linhagem do Messias estava sob risco de ser exterminada. E aí, Esther não entra nessa guerra sozinha. Ela nem sequer tem a coragem. Ela manda um recado a Mordecai: chama todos para um jejum. Convoca um jejum pela minha vida. Eu estou entrando no terreno perigoso e eu preciso de um suporte espiritual. Chama todos a jejuar, chama todos a orar por mim, porque eu estou entrando, eu vou orar também. Minhas servas entrarão também em jejum, porque existem guerras que você não dá conta sozinho, você precisa do suporte da igreja. Aqui ela convoca a igreja, os irmãos dela. Ela chama a intercessão, a oração, ao jejum. Então, querido, você está para entrar numa batalha, seja o que for, não entre sozinho. Não entre. Manda um recado no seu grupo do discipulado de gente: eu estou entrando num desafio. Estejam orando por mim, jejuem por mim. Procura o seu líder. Aqui Mordecai é a representação de líder. Procure o seu líder e diz: bota a turma para jejuar pela minha vida aí. Eu estou entrando num grande desafio, mas eu não vou recuar. Mas eu sei que as minhas forças vêm do alto, vêm de Deus. Por isso eu preciso de todo mundo junto comigo nessa. Por isso que para você se manter posicionado, pense assim: não ache que você é um super-herói, você não é. Não ache que você tem todas as forças, você não tem. Mas para você se manter posicionado, peça ajuda. Peça ajuda. A vitória nunca é só de um indivíduo, a vitória é de todo mundo. Peça ajuda, para que todos, em intercessão, orando pela sua vida, possam estar te cobrindo em oração e você recebendo força dos céus para você se manter de pé no dia em que você estiver sob grande tensão, grande pressão. É ali que a força de Deus vem, debaixo da cobertura espiritual, que você soube sabiamente construir com os irmãos que estão ao teu lado. Glória a Deus. Você está entendendo? Você está estudando demais. Glória a Deus. Esther fala: jejuem, porque eu e minhas servas também jejuaremos. E aí ela diz assim, olha que interessante: depois irei ter com o rei. Depois de todos jejuarem, de todos orarem por mim, o ambiente está construído no mundo espiritual, eu vou para o rei. E ela diz assim: se perecer, pereci. Ou seja, se eu morrer, morri. Mas eu vou. Conta comigo. Eu estou dentro. Eu não vou recuar. Não vou me calar quando eu precisar falar. Eu não vou me esconder quando eu precisar aparecer. Se Deus me botou aqui, eu já entendi. Era por este propósito. E eu não vou deixar nem meu Deus, nem meus irmãos desamparados. Eu vou. Se eu morrer, morri. Ela estava pronta para isso. Queridos, você sabe que o posicionamento que a gente precisa ter enquanto filhos de Deus
ele nos leva e nos conduz para dias complicados. Não é todo posicionamento que te facilita a sua vida, alguns posicionamentos dificultam a sua vida. Porque você muitas vezes vai se posicionar contrário a coisas que os outros queriam. Às vezes você vai ter que se posicionar em situações onde, na verdade, o mundo pensa diferente. E aí? Mas lá se vai a minha popularidade. Se você ficar preso à popularidade do mundo, você está perdido. Porque o nosso Deus, com a sua palavra, ele vem contra o sistema do mundo. Ele vem justamente opondo-se ao sistema do mundo. Por isso, a Bíblia diz que nós seríamos odiados pelo mundo, não amados. Então não tentem ser amados pelo mundo, tentem ser amados por Deus. E Ele te ama, obviamente, e tentem ser amados pelos seus, obviamente. Mas a expectativa do mundo te amar, olha, só se você fizer a vontade do mundo. Ele só ama os seus. O mundo só ama os seus. Mas você não é mais deste mundo. Você foi comprado por Deus para ser retirado por este mundo e ser plantado no reino. Você é cidadão do reino dos céus. E como cidadão do reino dos céus, você está debaixo das leis dos céus. E aí alguns valores e princípios que são dos céus não são do mundo. E aí, meu irmão, essa luz só brilha quando você se posiciona. Aí essa clareza só vem quando você não se cala, mas abre a sua boca. Seja em ambientes de trabalho, seja em ambientes de família, seja em ambientes entre amigos, você foi chamado por Deus para se posicionar. E se posicionando, muitas vezes é tudo que Deus precisa para Ele fazer o resto. Para Ele trazer o livramento, para Ele trazer o convencimento do pecado, para Ele trazer a transformação tão importante, tão necessária. Tem um texto lindíssimo de Davi, que eu queria ler contigo, que é o Salmo 27. Veja o que o Salmo 27 diz. Nós vamos ler até o versículo 5. Mas vamos devagarinho, versículo por versículo. Davi escreve assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? E me entenda, nós vivemos em contextos muito diferentes de Davi. Muito diferentes. Davi estava em constante guerra. Ele literalmente estava cercado por inimigos que queriam tirar sua vida. Não é nosso caso. Graças a Deus pelo que Deus fez no Brasil. O Brasil não vive essa realidade. Se fôssemos cristãos hoje em alguns outros países do mundo, essa seria a nossa realidade. Algumas nações carregaram a Bíblia pena de morte. Pena de morte. Em algumas nações, pregar, falar de Jesus em lugar público é prisão. Prisão. Direto para a cadeia. Eu repito fazer isso. Então, graças a Deus pelo lugar que Deus te plantou. Porque aqui você tem a liberdade de ser o que você quiser ser. Porém, muitas vezes, nós, com toda a liberdade que temos, com toda a autonomia que temos, ainda estamos com medo de se posicionar. Ainda estamos com medo, mas medo de quê? Se Davi está dizendo que o Senhor é a minha luz, a minha salvação, e eu não tenho por que ter medo de ninguém, mas ele estava cercado por pessoas que estavam planejando a sua morte todos os dias. Como é que a gente vive com medo de se posicionar? Posicionar porque vai ofender a opinião de alguém, ou porque alguém vai ficar chateado porque eu penso diferente dele? Meu irmão, sabe o que mais é necessário hoje? É a igreja de Jesus se posicionar nesta terra. Porque se a luz não brilhar, as trevas prevalecerão. A escuridão vai ficar na mente e no coração das pessoas. E às vezes as pessoas só estão com uma versão, com um lado da perspectiva da história. E aí você pode dizer assim, não é assim como tu ouviste, não. Pelo contrário, eu vivo. E comigo acontece desse jeito. Você se posicionou, deu seu testemunho. E a pessoa disse, é? Eu não sabia. Nunca conheci alguém que vive isso. Aí você está lá, brilhando.
Você, como eu disse, não vive onde vive, no lugar que você está, trabalha onde trabalha, por acaso. Você está ali para brilhar a luz de Jesus. Você está ali para brilhar a luz do reino dos céus. E quando você se posiciona testemunhando daquilo que Deus faz, daquilo que Deus tem feito em seu coração, muitos que estão em escuridão são iluminados e enxergam que tem caminhos para eles também. E é isso que mais necessita hoje. Agora a gente fica com medo de se posicionar do que a palavra de Deus ensina. É uma loucura, ainda mais na liberdade onde estamos, no Brasil, um lugar com toda a autonomia de você confessar a fé que você tem. Então não podemos perder oportunidades, não podemos desperdiçar momentos que o Senhor tem para nós. Lembrando que muitas vezes é aquilo que eu falei, como Esther, tudo que Deus precisa é que a gente se posicione e se mantenha firme e não se cale nos dias de falar. Tem hora de falar, tem hora de se calar. Você não pode se calar na hora de falar e nem falar na hora de se calar. Não é? Você tem que ter a sabedoria de estar fazendo, tem que ser feito. E o texto continua. Versículo 2, ele diz assim: quando os malfeitores, eles vêm sobre mim para me destruir, Davi escrevendo, meus opressores e inimigos são eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, olha aqui, ainda assim terei confiança. É isso aqui. Nós, como eu disse, nosso contexto é bem diferente do de Davi. E ainda assim, muitas vezes, nem confiança nós temos de dar um passo, 2, 3, um pouco mais ousados, arrojados. Não tenha isso, gente. Não tenha. Porque saiba quem você carrega, saiba o Deus que está em sua vida, sabe os valores que você foi plantado, saiba disso, saiba dos efeitos daquilo que você crê. O efeito é transformação, é salvação, é mudança de mente, é uma realidade nova no coração, é paz que excede entendimento, é alegria que não pode ser roubada. Você carrega isso, então você carrega um banquete de coisas muito boas para se envergonhar ou se omitir diante de situações onde as pessoas estão comendo do lixo e ainda acham que esse é o melhor dessa terra. Não, tem comida melhor, tem nutrientes melhores, tem vida melhor para ser vivida do que o mundo propõe. Mas para isso, você precisa dizer que existe, que você está vivendo, que você tem algo a oferecer, que existe sim uma paz que reina no meio da luta, no meio da batalha. Existe uma paz que existe naquele momento onde ninguém consegue conceber paz, a não ser aquele que é cheio do Espírito de Deus, que carrega o próprio príncipe da paz no coração. Existe essa realidade sim, existe uma alegria que nunca pode ser roubada, porque ela não depende de circunstâncias. Ela é uma alegria que está no coração daquele que crê e que vive diante da presença. Olha o que Davi diz, porque você viu até agora Davi tranquilo, confiante, porque ele sabe quem é o seu Deus. Porque ele sabe que o que mais importante não é quem tenta lhe fazer mal, mas aquele que o guarda. É isso que é o mais importante. E aí no versículo 4, ele revela o coração. No versículo 4 do Salmo 27, Davi ele revela como é o seu coração e aquilo que realmente importa para ele, aquilo que realmente vai ser ele tirar o seu sono, aquilo que ele realmente se preocupa. E aí olha só que o coração deste homem, e essa é a inspiração para todos nós. Davi fala assim: uma coisa eu peço ao Senhor. E o que ele pede não é para livrar dos inimigos, não é para que os inimigos não peguem ele, não é para nada disso. Uma coisa, diante desse cenário, mesmo que um exército se acampe contra mim, mesmo que se levante uma guerra contra mim, uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. E ele diz assim, versículo 4, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu tempo. Davi estava preocupado com uma coisa só: eu quero a presença, eu preciso estar onde o Senhor está, eu quero morar lá dentro, deixa eu morar aí, na tua casa, para eu poder ficar contemplando o tempo inteiro as grandezas do Senhor. É isso que me interessa, é isso que me preocupa, é isso que tira o meu sono. Não é quem está contra mim, não é nada disso, porque se eu estiver na presença,
Ninguém pode me mexer, me tocar, me destruir, me abalar, ninguém pode, porque eu tenho confiança naquele que não dorme, naquele que não cochila, naquele que está o tempo inteiro voltado e focado em guardar os seus. Minha confiança está nele. Então, o que eu quero é a presença. Aí o versículo 5, ele volta para o assunto. E olha o posicionamento de Davi. Pois no dia da adversidade, no dia em que der tudo errado, no dia realmente que caiu a casa, que tudo que eu imaginava que poderia funcionar não funcionou, no dia da adversidade, ele, porque eu estou na presença, porque para mim a prioridade é a sua casa, é estar com ele, é meditar com ele, ele me ocultará, ele me esconderá, no dia onde assim deu ruim, vão me pegar, ele me esconde. E olha só o que ele diz: no recôndito do seu tabernáculo, ele me acolhe e ele me eleva sobre uma rocha. Agora, ele diz, versículo 6, está exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. E no seu tabernáculo, na sua presença, na casa de Deus, eu oferecerei o sacrifício de júbilo e cantarei e salmodiarei ao Senhor. É sensacional, porque Davi está dizendo assim: o Senhor é minha luz, Ele é minha salvação, Ele é minha fortaleza, e eu não tenho por que ter medo de nada. Sendo Ele quem Ele é, eu não preciso temer, eu preciso estar com Ele. O meu posicionamento é com Ele. Mesmo que se levante um exército contra mim, mesmo que se levante os meus inimigos a me cercarem, mesmo que uma guerra venha contra mim, ainda assim eu terei confiança. Porque uma coisa eu vou pedir para o Senhor, e dela eu vou buscar todos os dias da minha vida: que eu more na sua casa, e que eu possa ficar lá meditando no seu templo, lá na sua presença. Porque no dia que der tudo errado, eu sei que se eu estiver com Ele, Ele vai me esconder, me proteger, e vai me guardar no recôndito da sua presença, do seu tabernáculo. E eu, diante disso, não tenho mais o que fazer a não ser cantar, louvar, compor músicas, dançar na presença de Deus, porque Ele é tudo o que eu preciso para viver. Então, meu irmão, para nós fecharmos a abertura dessa série e o início dessa série de mensagens que seja forte, entenda: você, para ser forte, um dos fatores que te mantém forte é você se posicionar, você se estruturar e não ceder, porque o seu posicionamento faz Deus operar muito através da sua vida. Mas, para você se posicionar, você precisa estar na presença. Você precisa fazer como Davi, que diante de qualquer cenário, adverso que for, uma coisa só importa: é ele estar com Deus, firme em sua presença. Porque se ele estiver Deus, ele tem tudo para permanecer de pé diante de qualquer adversidade, diante de qualquer oposição. Então não te abala por notícias, não deixa as notícias ruins mexerem contigo. Não deixa pessoas terem poder de mexer contigo. Não. Só uma pessoa tem poder de mexer contigo, é Deus. Só Deus pode mexer com as tuas estruturas. Senão você está inabalável, posicionado nele, elevado sobre uma rocha. Amém? A rocha que é Cristo, a rocha da nossa salvação. Você está lá, posicionado. E todas as oportunidades que você tiver, como Esther teve, não se oculte, não se esconda, porque é através daquela oportunidade que uma salvação enorme pode estar vindo sobre uma casa, uma família ou até uma nação, como aconteceu com Esther. De uma coisa é certa: Deus nos chamou para sermos fortes, mas quem nos faz fortes é Ele, enquanto estivermos posicionados todos os dias na sua presença. Amém, queridos? Glória a Deus.